Olá, tudo bem? Paz. Tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 25 de setembro, cuja leitura do dia em João capítulo 4 e também Salmo 91 a 94. Pega a sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo. João 4, de 39 a 42, o que nos diz a santa e poderosa palavra de Deus. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. E por que essa ênfase em o Salvador do mundo? Porque os brasileiros, em sua maioria, e aí com a proximidade das eleições nacionais e estaduais aqui no Brasil, parecem demonstrar que depositam a sua esperança, a expectativa de uma transformação na sua vida em políticos como seus salvadores. Tal coisa nós observamos também acompanhando especialmente mídias não tradicionais, não convencionais, aí pelas redes, pelos aplicativos de comunicação, informações a respeito de eleições também em outras localidades, essa expectativa da população num Salvador, naquele que vai fazer, que vai ser o seu redentor, ok? Que os vai redimir de um estádio difícil pela qual eles estão vivendo. O mundo anseia por um Salvador daquilo que considera como sendo as suas mazelas na atualidade. Em alguém que seria um líder global que os conduziria rumo a e por meio de uma nova ordem, ok? Isso não é o culto de ninguém. Imagino que de você não seja, tá? E aí, eu quero ler um texto que quando eu li esse texto há cerca de 2 anos, na minha meditação bíblica, me deixou perplexo. Eu preguei em cima desse texto, inclusive. Isaías 33, 20 a 24. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas ali o glorioso Senhor será para nós um lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas se afrouxaram, não puderam ter firme o seu mastro e nem desfraldar a vela. Então a presa de abundante despojos se repartirá, e até os coxos dividirão a presa. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Esse texto está retratando do grande livramento que Deus deu, ok, ao seu povo, daria e deu ao seu povo por meio de um anjo, matando quase 200 mil, se eu não, minha memória não estiver falhando, do exército inimigo, por meio de um grande clamor do rei, ok? Pelo livramento. E Deus dá então um grande livramento. A ponto de que ali o líder ali do cerco da cidade, ele é
Ele retorna para o seu país, é morto, depois que essa grande quantidade do exército morre. E aí nesse texto ele revela algo aqui que eu vejo como algo escatológico, tá? Algo no porvir, por meio do retorno do Senhor. Porque o texto fala de um rei, um rei nas suas vestes ali, alguns versículos antes, e interessante que isso nos aponta para o rei Jesus, tá? Falava sim de um rei ali, local, físico, para Israel, mas a linguagem, tá? Aponta para o Senhor. E aí quando ele fala assim, olha para Sião, a cidade das nossas solenidades, os teus olhos verão a Jerusalém, a habitação quieta, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Deus, por meio do profeta, estava falando da Jerusalém terrena? Obviamente que não. Porque a Jerusalém terrena, ela não ficou quieta. Ela não deixou de ser removida. As suas estacas não deixaram de ser arrancadas e as suas cordas não deixaram de ser quebradas. Pelo contrário. Pelo contrário, a história nos mostra isso. Ok? É muito claro. A Bíblia e a história nos mostra isso. Tá? De que Jerusalém e de que Sião Deus está falando por meio do profeta? Ele está falando da eterna redenção na nova Jerusalém. Ok? Aí ele diz, mas ali o glorioso Senhor será para nós um lugar de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele, mostrando que os inimigos não chegariam à cidade, falando profeticamente para um período de paz em Jerusalém, mas quando ele continua dizendo o seguinte, porquê, ele explica o porquê, tá? Porque o Senhor é o nosso juiz. E tem muita gente preocupada aqui no país, por exemplo, com o nosso Supremo Tribunal. E não estou dizendo que não é para não nos preocuparmos com as medidas que têm sido tomadas, tá? Mas o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. E tem gente se borrando de medo. Desculpa a expressão feia, tá? Mas é que me veio aqui na hora. Muito amedrontados, apavorados com as legislações diversas que nós temos por aí, com esses legisladores que não agem em honestidade, não amam a Deus, não honram ao Senhor, não são justos na sua prática de vida. E o texto continua, o Senhor é o nosso rei, o nosso executivo. Ele nos salvará. Não estou dizendo que não devemos deixar de nos atentar à importância das eleições, de que o novo presidente, o novo exercício presidencial vai escolher os próximos, entre os novos próximos integrantes do nosso Supremo. Então é importante para o nosso legislativo, para o nosso judiciário, que não seja importante nós votarmos nos senadores, deputados federais e estaduais que estejam alinhados à palavra de Deus, aos valores que nós entendemos que devem ser valores cristãos. Nada disso. Devemos sim votar, analisar e votarmos naqueles que seriam os candidatos disponíveis mais alinhados à verdade que nós cremos na palavra de Deus, tá? Evitando políticos que defendem bandeiras contrárias ao que nós como cristãos entendemos dever ser, tá? Devemos sim exercer o nosso
direito constitucional do voto, tá? Dentro desse critério. E o executivo, claro, tá? Aqui no meu estado, por exemplo, passado aí recente de todos os nossos governantes destituídos do cargo, presos, tá? Então, sim. Só que o texto continua dizendo o seguinte: e morador nenhum dirá, enfermo estou. Lembra de alguém que levou sobre si as nossas enfermidades? Porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Espera aí. Alguém que habita em Jerusalém foi absolvido do seu pecado? Jerusalém física? Não. O que a palavra está dizendo é de que aquele que habitar na Nova Jerusalém, esse será aquele que teve a sua iniquidade absolvida. Absolvida no sentido de que a sua culpa foi tirada porque o seu pecado foi punido em Jesus, que levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz, a absolvição da nossa iniquidade, estava sobre ele. Ele foi punido em nosso lugar. Ele é que nos salva. Ele é que nos salvou na cruz. Ele é que nos salva quando nós nos rendemos a Ele. E Ele que nos salvará, nos conduzindo à redenção na Nova Jerusalém. Então, nós temos o inimigo, se eu tenho estado numa condição ruim, nós temos o inimigo e nós temos a redenção esperada. E tem um agente dessa redenção, que não é o político A, B ou C. Não é, na polarização que nós temos agora, não é um lado nem o outro, ok? Apesar de que precisamos exercer o voto optando por um lado, menos pior, mais alinhado com a verdade que nós cremos enquanto cristãos. Volto a frisar isso. Contudo, independente daqueles que forem eleitos agora nesse próximo pleito, nenhum deles pode nos salvar. Um governante mundial que assuma, e nenhuma nação, qualquer governante, pode salvar quem estiver nessa nação. E nenhum líder mundial também pode nos salvar. Porque o único que pode nos salvar é aquele que nos livra da enfermidade da alma, do pecado. É aquele que faz com que a cédula de dívida que carregava os nossos crimes, as nossas iniquidades, seja rasgada, porque ele levou sobre si, porque nele estava o castigo. Ele foi feito pecado em nosso lugar. Os nossos pecados nele estavam lançados. Nele, o Senhor Jesus, o Cristo, o Salvador do mundo. É ele que vai nos conduzir ao verdadeiro estágio de redenção. Ele é o verdadeiro Salvador. Agora, será que existe a percepção de que todos estamos perdidos? E necessitamos do Salvador do mundo? Olhando para o contexto, Jesus ele havia chegado à cidade de Sicar, em Samaria, e junto à fonte de Jacó, cansado do caminho, por volta ali do meio-dia, é isso, né? Era isto quase a hora sexta, por volta do meio-dia. Jesus se senta e pede água à mulher samaritana, conforme nós vemos dos versos 1 a 8. Diante daquela atitude inusitada, por conta de ser um homem judeu fazendo um pedido a uma mulher samaritana, eu já expliquei aqui nas reflexões a questão do judeu samaritano. Os samaritanos no reino do norte, com o reino dividido a partir
de Roboão, filho de Salomão. As tribos do norte, das tribos e meia separadas das duas tribos e meia no sul, ok? No norte a capital passou a ser Samaria e no sul passou a ser Jerusalém. O reino do sul foi levado cativo para a Babilônia. O reino do norte foi levado no cativeiro assírio, foi levado disperso pelas nações. Como as pessoas que eles levaram dos outros povos que eles tinham feito cativos, levaram ali para aquela região do norte, coisas começaram a acontecer ali, eles viram que não estavam adorando ao Deus da terra, ao Deus de Israel. Então mandaram chamar sacerdotes para que pudessem voltar ali ao Reino do Norte, ao antigo Reino do Norte, e para que pudesse ensinar ao povo como adorar ao Deus da terra. Então ele passa a ensinar o culto a Deus, mas aquilo se torna um sincretismo religioso, em que na verdade você não tinha ali judeus, você não tinha ali o povo de Israel puro sangue, que adorava a Deus na sua sinceridade, mas uma mistura de religiões. E eles ali, habitando na região da sombra da morte, a luz raiou sobre eles, conforme profetizado em Isaías 9, cumprido em Jesus, que habitou ali naquela região, nos confins de Zebulon e Naftali, raiando a luz sobre aqueles que estavam na região da sombra da morte, Deus mostrando que salvaria tanto os judeus como os gentios, as nações para onde os judeus haviam sido dispersos e de onde vieram povos que habitaram naquela região, ok? Naqueles limites, nas tribos do norte. Dentro disso, exatamente por isso, os judeus não se davam com os samaritanos, ok? Então, diante daquela atitude inusitada, por conta de ser um homem judeu fazendo pedido a uma mulher samaritana, Jesus oferece água viva, pela qual em todo aquele que dela beber se faz uma fonte de água que salta para a vida eterna. Versículos 9 a 14. Aquela mulher persiste em manter o foco no terreno, mesmo diante da promessa celestial, até que o Senhor a confronta e expõe a ela o seu pecado. Dos versos 15 a 18, quando Jesus fala ali, vai, chama teu marido, vem cá. Ela joga uma cortina de fumaça para tentando desviar o foco daquele confronto para um assunto mais confortável, falando sobre a sua religião com o profeta judeu. Versículos 19 e 20. A mulher, então, ela começa a falar sobre a adoração como um dos importantes pontos de discordância entre judeus e samaritanos, porque aquele ali seria o Monte Gerizim, aquele monte da bênção lá no templo do deserto, onde depois os samaritanos instalaram um templo rival e um culto alheio ao de Jerusalém. E era como se ela estivesse argumentando com Jesus que queria buscar a Deus, mas a forma como eles, samaritanos, praticavam era diferente da maneira que os judeus diziam que deveria ser a adoração a Deus. Aí Jesus, então, esclarece para ela que chegava o momento em que a adoração não seria nas formas tanto de um quanto de outro, ou judeu ou samaritano, argumentando que a adoração dos judeus até era com razão, porque eles conheciam, de certa forma, sobre a salvação revelada nas Escrituras, tá? Versículos 21 e 22. Afinal, eles sabiam a quem adoravam. A palavra da salvação era deles e chegou às outras nações através deles, tá? Agora, mais do que uma adoração meramente consciente, porque eu sei, porque a Bíblia diz, mais do que isso, que estava no tempo final, essa adoração consciente, simplesmente, estava chegando o momento
a partir da obra redentora de Cristo, em que o Pai procuraria quem o adora em espírito e em verdade. É o que Jesus começa a falar para aquela mulher, nos versos 23 e 24. Agora, o culto a Deus deve envolver o nosso espírito na busca sincera em se viver a verdade. Quando Jesus fala isso para a mulher, dá um insight assim na mulher, que a mulher entende o recado. No versículo 25, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela entendeu o recado. A questão do local é insignificante, mas o objetivo da adoração é o Deus que se revela na história, nas Escrituras, em Cristo Jesus, o Filho de Deus, a expressão exata do seu ser. A verdadeira adoração, em espírito e em verdade, é daquele que se rende a Cristo, a salvação. Então, e não era porque ela conhecia toda a Escritura que os judeus conheciam, e ela tivesse conhecimento de diversas revelações dos profetas, tá? Como eu vira e mexe falo aqui. Por quê? Porque os samaritanos, eles abraçavam como escritura somente o Pentateuco. Só que aí tem o seguinte, aquela mulher sabia que o Cristo viria, que a salvação chegaria, não tinha dúvida nenhuma. Porque ali já no próprio Pentateuco, Cristo já está revelado, ok? E aí dos versículos 26 a 30, diz assim, Jesus disse-lhe, eu o sou. Em resposta a ela, fala, não, eu sei que essa adoração vai ser possível em espírito e em verdade por meio do Cristo que vai nos ensinar tudo a respeito disso. Aí Jesus fala, mas sou eu. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ou seja, quando Jesus revela que ele é o Cristo, a mulher para tudo e vai à cidade a anunciar que havia encontrado o Senhor. E aí, dos versículos 39 a 42, os versos iniciais que nós lemos, vemos que muitos dos samaritanos creem e vão até Jesus, pedindo que Jesus ficasse por um tempo com eles. Veja aqui comigo, 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Então, ao ouvirem o próprio Senhor Jesus, muitos mais creram e tiveram a plena convicção de que Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo. 41 e 42. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Sim, Jesus é o Salvador do mundo, e glória a Deus por tamanha salvação. Jesus é o Salvador dos brasileiros. Jesus é o Salvador dos latino-americanos, dos norte-americanos, dos africanos, dos europeus, dos asiáticos, de todos da Oceania, de todas as regiões, do Oriente Médio, todos. Jesus, Ele é o Salvador do mundo, ok? Só que aí, quando nós lemos assim, Salvador do mundo, existem 2 perigosos extremos ao compreendermos Jesus
como sendo o Salvador do mundo, dos quais nós devemos fugir. É o chamado universalismo, que defende que todas as pessoas serão salvas indistintamente, porque Jesus já veio ao mundo, então todos já estão salvos. É um extremo, perigoso. O outro é das chamadas eleição e predestinação, que defendem que apenas pessoas que foram escolhidas individualmente antes de nascer estão predestinadas à salvação. Tá? São dois extremos que nós devemos ter o máximo cuidado. Eu me lembro que certa vez, evangelizando numa praça, uma mulher ficou reflexiva e surpresa quando eu afirmei que Jesus não era automaticamente o Salvador do mundo, em resposta ao que ela havia me falado. Eu expliquei que a salvação ela está disponível a todos, pois o desejo de Deus é salvar a todos, mas Jesus apenas será Salvador para todo aquele que nele crer. Pela graça de Deus, a salvação vem por meio da fé em Jesus Cristo. Efésios 2, 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, perdidos, ok? Por causa dos pecados, do pecado, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O dom de Deus para mim é a salvação pela graça por meio da fé, não a fé. Fecha parênteses. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A salvação, ela está em Jesus. João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ok? E o 18 também. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então só por aí a gente já tem uma dica de que não são todos salvos automaticamente, ok? Não há outro Salvador, Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro mediador, 1 Timóteo 2, 3 a 6. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, falando da oração por todos, inclusive pelos políticos, todos aqueles vestidos de autoridade, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Então aqui você não tem aqui os eleitos predestinados. Morreu para salvar a todos. Agora, Deus quer que todos os homens sejam salvos e enviou Jesus para tal missão, o que não significa que todos estão automaticamente salvos. Deus ordena o arrependimento a todos. Atos 17, 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância,
ordena, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, todos. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus, o justo juiz, o justo vingador. Só que Deus ele ordena o arrependimento a todos, mas ele está dando oportunidade a todos. Deus não é um sádico que manda que todos se arrependam, mas escolheu só alguns para que se arrependessem e os outros não. Ele está dando oportunidade a todos, segundo Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Está na Bíblia. Mas quem não quiser, morrerá no pecado. João 8,24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E sim, é possível resistir à graça de Deus. A graça de Deus não é irresistível. Não é. Deus amou no seu Filho unigênito. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas é possível rejeitar o amor de Deus. Mateus 23,37. Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. É como se Jesus estivesse falando: vocês não quiseram o amor de Deus durante esse tempo todo e continuam não querendo. Cristo faz um convite para todos. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas é possível recusar o convite de Cristo. João 5, 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou religiosos, vocês estudam a Bíblia, e na Bíblia vocês encontram o Cristo lá. Porque vocês sabem que é por meio do Cristo que vocês terão vida. Mas Jesus continua: e não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês encontram o Cristo revelado nas Escrituras, mas vocês não querem aceitar que o cumprimento das profecias sobre o Cristo está sendo sobre a minha vida. E vocês não querem vir a mim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados com o fardo da lei, de tentar salvar a si mesmo, tentar obter salvação por meio das suas obras, e eu vos aliviarei. Porém, por mais que isso esteja revelado nas Escrituras, e eu estou fazendo esse convite para que vocês venham a mim, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então é possível recusar o convite de Cristo. O Espírito Santo nos convence. João 16, de 7 a 11. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, e Jesus é que nos salva dos nossos pecados. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. A justiça de Jesus, ela é imputada a todo aquele que nele crê. É porque ele jamais pecou, foi gerado sem pecado, do Espírito Santo, viveu sem pecado, morreu sem pecado por causa dos nossos pecados lançados sobre ele naquela cruz. Ele, sendo justo, morreu por nós injustos. E a justiça de Cristo, que foi ressuscitado do Pai, porque nele
não encontrou pecado algum, mas plenamente satisfez a justiça do Pai, recebendo a punição que nós merecíamos, o Espírito Santo nos convence disso também. Que Ele, Jesus, é o Salvador. Que a justiça está nele, não em nós. Mas também o Espírito Santo nos convence e do juízo. Porque o príncipe deste mundo está julgado. E Jesus é o justo juiz. E Deus deu prova disso, ressuscitando dentre os mortos. E Ele virá julgar o mundo, trazendo a justa retribuição, segundo as nossas obras, individualmente. O Espírito Santo nos convence. Muitos estão convencidos dessa verdade. Mas é possível resistir ao Espírito Santo. Atos 7:51. Homens de dura cerviz. Estevão, sendo ali o primeiro mártir da igreja, Estevão cheio do Espírito Santo, pregando, e sendo martirizado, ele diz o seguinte: homens de dura cerviz, o pescoço duro, que não se rende, não se inclina, ok? Não se humilha, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Então é possível resistir no início, endurecer o coração na jornada, deixando de ouvir ao Espírito Santo. Hebreus 3:7-14. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Por quê? Porque é possível, em cada dia, nós endurecermos o coração por causa do pecado. E é possível, sim, deixarmos de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. E mais do que isso, é possível até extinguir o Espírito Santo da nossa vida. 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito. E aí, versículos 41 e 42 nos mostram então como então Jesus ser o nosso Salvador. Se é Ele o Salvador do mundo, e você entendeu que é no sentido de dar oportunidade a todos que nele crerem e se arrependerem de seus pecados. Versículos 41 e 42. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Você, eu, todos nós precisamos ser expostos às palavras de Cristo, ao Evangelho de Cristo, para que seja gerada uma verdadeira fé, genuína, bíblica, salvadora, salvífica, para que, pela fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus, nós recebamos o presente da vida eterna. Porque, do contrário, o que nos espera é o salário, pagamento obrigatório pelo pecado, que é a morte eterna. Então, nós precisamos crer nas palavras de Cristo
correspondendo a essa exposição do Evangelho. Romanos 1, 16 a 18. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Por quê? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Precisamos crer nas palavras de Cristo, correspondendo à exposição do Evangelho, mas também permanecendo expostos ao Evangelho. Colossenses 1, 19 a 23. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, em Cristo, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Precisamos corresponder à exposição do Evangelho em fé e permanecermos expostos a essa verdade. Deus, ele não faz acepção de pessoas e quer que todos os homens ouçam o Evangelho e sejam salvos por sua graça, unicamente por meio da fé em Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, o qual ele elegeu e predestinou para vir ao mundo como um homem, consumando a obra da nossa salvação por sua morte na cruz. E é por meio dessa correta pregação do Evangelho que Deus concede gratuitamente a todos a oportunidade de crerem para que sejam salvos, convencendo-os pelo Espírito Santo de que estão perdidos e necessitam do Salvador. Porém, apesar dessa ser a vontade de Deus que todos se arrependam para serem salvos, nem todos atendem à graça de Deus que há em Cristo, preferindo endurecer o coração, o próprio coração. Não que Deus endureça, mas a própria pessoa endurece o seu coração, mesmo após terem sido convencidos pelo Espírito Santo de que necessitam de conversão. Porque Jesus é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso ao Pai por meio de Jesus, o Salvador do mundo.